dia. Uma ótima noite a todos. Chegou. Se faltava eu, chegou. Sim, chegou mais uma pessoa aí. Chegou mais uma irmã, uma outra pessoa. Vamos se acomodando aí. Bom é que nós temos a presença de amigos e temos a presença do Espírito Santo, que não pode faltar na nossa vida, né? A gente deve confiar no Senhor, se apegar a Ele todos os dias da nossa vida. Vamos aqui relembrar que nós falamos ontem. Ontem nós falamos sobre um assunto muito interessante, né? Mas antes de eu continuar, eu gostaria aqui só de dizer que nós precisamos estar aí mais envolvidos, né? Daqui até o próximo sábado, que já são aí o que? Faltam 4 noites só. Então, depois de hoje, nós teremos só mais uns 4 temas e aí nós vamos dar o nosso melhor daqui até lá. Ontem nós falamos sobre um tema muito interessante. Domingo tem batismo na igreja lá. Domingo vai ter batismo. Nós estudamos ontem o tema do santuário. Vale a pena lembrar que o santuário é um assunto que percorre toda a Bíblia de ponta a ponta. E esse tema é um tema central da Bíblia, porque o Evangelho ali por meio de figuras, por meio de uma tipologia. A palavra do Senhor declara isso no livro de Hebreus. Nós vimos, né, que o sacerdote fazia sacrifícios contínuos e tinha um sumo sacerdote que fazia sacrifício ou fazia ali, né, a apresentação diante de Deus no dia da expiação, que era o dia 7º do o dia 10 do 7º mês. No dia da expiação caía ali um momento de o pessoal parava e ali a nação ela recebia o perdão de Deus. Então tudo isso era uma tipologia do que Cristo viria e que ele faria, né? Eu mencionei, né, que Cristo ele passou pelo batismo, que era um símbolo da pia, e que ele foi para o Calvário, que era um símbolo simbolizado pelo altar de holocausto, e assim as outras mobílias do santuário. Só que hoje nós precisamos falar sobre esse dia da expiação. E por quê? O que isso tem a ver conosco? O dia da expiação nada mais é do que conhecido na Bíblia como o dia do juízo. Entendeu? A Bíblia declara de uma maneira bem clara que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Um dia todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus para ali receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós vamos abrir um texto que está no livro de Eclesiastes. Está escrito algo interessante sobre o juízo. Eclesiastes capítulo 12. É depois de Provérbios. Eclesiastes 12, verso 13, eu costumo sempre ler o verso 13. Presta atenção no que diz o verso 13 e o verso 14 também.
É o cachorro. Eu achei que era o Roberto tossindo ali fora. Ô Roberto, eu achei que era você. É o cachorro. Já podia encomendar a carta já. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. O que diz aí? Podemos orar? Pai querido, Deus eterno, nós te rogamos a tua presença na nossa vida e te suplicamos que a tua palavra fale conosco. Que agora, nesse momento, a verdade da sua palavra seja ensinada para nós e o teu Santo Espírito esteja presente em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 diz assim: de tudo que se tem ouvido, assuma ele. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Presta atenção aqui, a Bíblia diz: de tudo que se tem ouvido, assuma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Presta atenção aqui. De tudo que se tem ouvido, o resultado é: teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. É o que está dizendo a Bíblia Sagrada. Só que a Bíblia diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Ele não está falando aqui somente algumas obras. Ele está falando todas, no coletivo. As obras boas e as obras más. Você entende o que está falando, o que queremos dizer? Então, quando a Bíblia fala de juízo final, a Bíblia fala de um julgamento onde envolve tudo que nós estamos fazendo. E por que tudo? Porque tudo que nós fazemos, palavras, atos, ações, certas ou erradas, estão sendo registradas. Entendeu? Tudo isso está sendo registrado por Deus. E Deus, Ele deseja que, na verdade, Ele julgará tudo, porque para que um dia fique claro diante do universo que Ele foi justo no grande conflito. Eu já falei aqui que Deus não destruiu ainda Satanás e os anjos maus, nem os ímpios, porque Ele quer que diante do universo fique claro que Ele foi justo. E para isso é que existe o juízo final. Só que existe um outro texto que é muito interessante. Esse texto está no livro do Apocalipse. É um chamado, é um convite também. Está relacionado com o texto de... Está relacionado com o texto de Eclesiastes. É Apocalipse 14, verso 6. Esse texto é clássico dos adventistas, né? Para quem conhece, assim sabe que nós falamos sempre esse texto, né? Diz assim, Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. O que diz o anjo? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo. E adorai o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, o anjo tem um evangelho eterno que é para pregar aos quatro cantos da terra. E essa mensagem do anjo, ela diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Dai-lhe glória, diz a palavra, mas diz temer a Deus. Temer a Deus tem a ver com obedecer.
Temer a Deus tem a ver com respeito, entendeu? Não é você ter medo de Deus. Então, quando lá em Eclesiastes fala assim, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, obedece, entendeu? Seja uma pessoa fiel, em outras palavras. Mas aqui diz que chegou a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aí? Esta mensagem, ela é para que tempo? Para hoje. Para o tempo do fim. Uma mensagem para os nossos dias. Então, a Bíblia deixa de maneira bem clara que E aí, boa noite, irmão. Senta aí. A Bíblia deixa de maneira bem clara algo. Que Deus, ele tem uma mensagem de juízo para o tempo do fim. Mas agora nós vamos voltar a falar do tema do santuário. Porque existe uma profecia que é muito importante. E ela está no livro de Daniel. Vamos voltar a falar do santuário. Veja, a mensagem do juízo é para os nossos dias, não é isso? Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel 8, verso 14. Nós vamos ler o verso 14 já já, mas antes é necessário fazer uma recapitulação dos versos de 1 a 13. Veja só, o que está acontecendo aqui? Daniel está tendo uma visão de dois animais. E esses dois animais são um carneiro e um bode. Daniel 8,14. O capítulo 8 trata de uma visão de um carneiro e um bode. Esses dois animais eram oferecidos aonde? Eram oferecidos no altar de sacrifício do santuário. Aí então, quando Daniel está tendo uma visão aqui do carneiro e do bode, o carneiro, ele dá amarradas para um lado, amarradas para o outro, e ele vai assim, dando amarradas para lá e para cá, até que chega o bode e começa a travar uma batalha, e ali o carneiro perde a batalha, o carneiro é morto, e o bode, no caso, ganha a batalha. Claro que isso é uma visão, é simbólico, né? Representando que a Média e a Pérsia iriam conquistar o mundo, o carneiro, no caso, né? Representado aí pelos reis da Média e da Pérsia, e o bode representa a Grécia, que viria a pelejar contra ali no caso, contra os medo-persas. Aí pronto. Aí Daniel está descrevendo tudo isso. Até que ele fala no versículo 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Aí no versículo 13, ele pergunta assim, houve uma pergunta assim: até quando vai durar esta visão, durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o sacrifício e o fim e o exército a fim de serem pisados? Quanto tempo vai durar isso, em outras palavras? Estão perguntando por aqui. E aí vem a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Veja, esta profecia, ela é uma profecia muito interessante. 2.300 tardes e manhãs. Se você calcular aí, vai dar um período bom. Vai dar um período bem grande de tempo. Mas assim, eu me refiro a dias, né? Que uma tarde e uma manhã é um dia.
certo? Aí se você for calcular, vai dar um bom período. Então, ó, 2.300 dias na profecia, já que um dia profético equivale a um ano. Um dia profético na Bíblia equivale a um ano. Então, quando fala 2.300 dias, 2.300 anos. Lá em Apocalipse tem uma outra linguagem que é 1.260 dias, 1.260 anos. Ou seja, é uma profecia de tempo que equivale a um período de 1.260 anos. Aí, essa daqui é 2.300 anos. E quando começaria a se contar os 2.300 anos? No capítulo 9, Daniel não entendeu esta visão aqui do capítulo 8. Né? Aí o anjo é mandado de volta para que o anjo Gabriel, né, é mandado para que ele interprete a visão de Daniel. Aí, ali no diálogo, acontece que ele fala, né, de um período profético. Que período profético é esse? Verso 24, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Sabe e entende desde a saída, da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Até ao fim haverá guerra e desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada sobre ele se derrame. Que profecia mais confusa é essa daqui? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O termo aí no hebraico, segundo os estudiosos, é cortadas. Elas estão cortadas para o teu povo. Essas 70 semanas equivalem a 490 anos. Vocês estão entendendo? 490 anos. E desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém, no caso, a profecia das 2.300 tardes e manhãs começaria a ser contada. Agora você entende? Então, junto com as 70 semanas, começa a se contar as 2.300 tardes e manhãs. E o início das 70 semanas proféticas, ou os 470 anos, se dá no ano 457 a.C., quando no decreto de Artaxerxes, que está lá no livro de Esdras, lá no 3º decreto, é dada uma ordem para que Jerusalém seja reedificada. Entendeu? E aí a profecia, no caso, se cumpre. Então, começa agora a se contar 70 semanas. E para que as 70 semanas? É porque esse período de tempo é de 490 anos, desde 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo, aconteceriam algumas coisas. O que iria acontecer? Durante 483 anos,
iria acontecer coisas importantes. Uma delas seria o aparecimento do Messias, a primeira coisa, no ano 27 da nossa era, é o aparecimento do Messias, que seria o ano 483 da profecia bíblica, e no ano 27. Agora, 3 anos e meio, no ano 31, o que acontece? Jesus, ele é morto. E agora, depois, os discípulos depois da ressurreição, são enviados para fazer o quê? Pregar o evangelho aos judeus. Jesus chegou a afirmar assim, em uma determinada ocasião, que ele não foi enviado senão primeiro aos da casa de Israel, porque havia um tempo de misericórdia para eles, que era exatamente essas 70 semanas. Mas então, estamos entendendo aí nessa parte. E o que tem a ver? As 70 semanas terminam no ano 34. Agora vamos tirar de 400 e de 2.300. Ali você tira 490, fica 1.810. Não é isso? Então agora você soma 34 mais 1.810. Vai dar quanto? 1.844. Então, quando termina a profecia das 2.300 tardes e manhãs, no ano 1844, e o que aconteceu? O movimento milerita e todo aquele movimento todo de preparo ali para a volta de Jesus, que não aconteceu naquele momento, mas lá no santuário celestial, Jesus ele agora assume uma nova função, entendeu? Ele sai ele não sai, mas na verdade ele passa agora a ser também o nosso juiz. Ele, além de intercessor, passa também agora a julgar. E como é que eu posso provar isso? No livro de Daniel, no capítulo 7, está escrito isso. Se você ler aqui o capítulo 7 de Daniel, você vai ler algo muito interessante. Daniel 7, verso 9. Olha só. Daniel está tendo uma visão sobre as nações, né, sobre reinos. E aí ele vê assim, olha só, presta atenção, verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias? É Deus. Aí diz assim, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares os serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se ao tribunal e se abriram o quê? Os livros. Então, de acordo com esse texto, a Bíblia está afirmando que existem livros, mas a Bíblia está afirmando também uma cena do tribunal. E aqui acontece essa cena do tribunal no meio de um contexto histórico, né, onde as nações estão se revoltando contra Deus. Então isso dá a entender de que enquanto aqui na terra nós estamos vivendo aqui e tal, no céu já está acontecendo um juízo, entendeu? Porque a visão de Daniel sai das nações aqui, dos 4 animais, e começa a ter uma visão do tribunal celestial. E aí depois ele descreve mais à frente, se você continuar lendo, ele vai descrever a volta de Jesus. Então, meus amigos, esse é o momento que nós estamos vivendo, a primeira fase do juízo final. E na primeira fase do juízo final, quem está sendo julgado? E aí? Quem vocês acham?
Os cristãos. Nós. Juramento vem da casa. Os cristãos. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, como será o fim daqueles que não aceitam o Evangelho de Deus? Então, nós estamos sendo julgados. E lá no céu, os livros estão sendo revisados. Entendeu? Estão sendo revistos lá agora. Então, no primeiro momento, são 3 fases do juízo. A fase de investigação, de comprovação, que é investigação antes da morte de Cristo, comprovação durante o milênio e execução depois do milênio. A fase de investigação é agora, que está sendo separada ali, ou no caso investigado cada caso, e as pessoas ali, no caso que aceitaram a salvação, estão sendo julgadas. Agora, durante o milênio, quem vai ser julgado? E aí? Quer ver? Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Está escrito assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de fazer o quê? Julgar. Então, a Bíblia diz aqui que os salvos estarão sendo julgados. Mas quem é que eles estarão sendo julgados? De acordo com o livro de 1 Coríntios 6, verso 2, ali, fala que os salvos participarão do julgamento dos ímpios. Então, quem serão julgados no milênio? Os ímpios serão julgados. O próprio Satanás será julgado. Então, a Bíblia deixa bem claro que os salvos participarão do julgamento dos ímpios. É bem interessante esse texto que eu acabei de citar. Ele fala assim, eu não vou pedir para vocês abrirem aí, mas vamos ver aqui. Aqui no texto de Coríntios, diz assim, 6:2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, como sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Quer dizer, quando o Apocalipse fala assim, que os santos se sentarão no trono para julgar, está dizendo que eles julgarão o mundo. E aí, então, durante o milênio, Satanás estará preso aqui, os ímpios estarão mortos no pó da terra, e aí cada caso deles estará sendo revisado, estará sendo julgado. Vocês estão entendendo? Cada caso dos ímpios estarão sendo julgado ali. As pessoas estarão sendo, no caso, colocadas ali, cada nome. A pessoa que se perdeu. Como eu falei aqui esses dias, você vê uma pessoa pregando o Evangelho, você disse que aquela pessoa vai para o céu. Se ela não for, ninguém vai. E aí, de repente, você vai e ela não está lá. Por que ela não está lá? Aí o Senhor vai dar a oportunidade de você julgar. Aí o livro da vida vai ser aberto. Os livros que nós lemos em Daniel agora serão abertos. É importante citar esses livros. Olha, a Bíblia fala do livro da vida, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, né? O livro da vida do Cordeiro, ali, né? A Bíblia menciona também isso em Apocalipse 21, verso 27. Na verdade, Apocalipse 13, verso 8, fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas no capítulo 21, verso 27, fala que na cidade santa só entrarão aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, que livro da vida é esse?
é o nome que tem as pessoas que estão salvas. Quem está salvo. Agora, existe um outro livro que o livro de Malaquias menciona. Assim, ele não menciona o nome, mas ele dá a entender de que há um memorial diante de Deus. Isso está em Malaquias, capítulo 3, ali, se não me engano, verso 16, que fala que há um memorial das obras escrito diante de Deus. Então, a palavra de Deus dá a entender, né, de que Deus ele registra cada ato que você faz, cada boa ação, entendeu? Cada coisa que você faz de pregação do Evangelho, cada palavra bendita, cada ação, assim, envolvendo outras, que é para abençoar outras pessoas, etc. Mas também o profeta Jeremias, no capítulo 2, verso 22, Jeremias 2, verso 22, dá a entender que existe um registro dos pecados. Porque ele fala assim: pelo que ainda que te laves com salitre ou amontoes potassa, ainda continua a mácula dos teus pecados diante de mim. Quer dizer, parece que há um registro dos nossos pecados também. E nós temos anjos que estão aqui anotando tudo que a gente faz, ó. Nada vai passar sem ser revisto diante de Deus. Não pense que seus pensamentos, o irmão fulano, olha o Jeremias como é tirado. Eu não gosto do Jeremias, mas aqui na frente, né? É uma coisa, né? Agora por trás fala uma outra coisa. Não pense. Tudo vai ser revisto. Ó, todos os seus atos. Agora, só não vai ser revisto uma coisa. Sabe o que é? Vocês querem saber o que é? Na verdade, pecados que foram apagados. Ou seja, se você se arrepender, se você, no caso, cometeu pecado, cometeu um crime, fez uma coisa, e você se arrependeu, o seu pecado foi apagado. Está escrito lá em Isaías 43, 25, que o Senhor apaga as nossas transgressões. Mas se o teu pecado, você não se arrependeu, não confessou, não sabe o que de fato você faz, aí não confessou, não se arrependeu, não se entregou a Jesus, naquele dia você vai prestar conta a Deus pelo que você faz. A terceira fase do juízo, eu estou falando da fase de comprovação, mas vamos para a fase de execução. Essa fase está escrita em Mateus capítulo 25, e nós vamos ler Mateus 25, verso 34 de 31 a 34 e depois o verso 41. Mateus 25. Acompanhe comigo aí o que está escrito nesse texto. Está escrito: quando vier o Filho do Homem na sua 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas à sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O primeiro grupo recebe ali o chamado: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora vamos para o verso 41. No verso 41 diz assim, o verso 40 diz assim, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus anjos. Então, ó, uma sentença aqui no caso, duas sentenças para dois grupos diferentes. A sentença para os ímpios, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E a sentença para os justos vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós já lemos aqui, né, que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus. Todos nós, diz em 2 Coríntios 5, verso 10, porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para, assim, prestar o bem, a respeito do bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Vamos prestar contas daquilo que fizemos por meio do corpo. Agora, o texto é bem claro que nós temos o quê? Eu falei ontem a palavra. Qual é a palavra? Um advogado. Ó, um advogado. Porque esse advogado, no caso, ele está hoje intercedendo por nós. E então, Jesus hoje é o nosso advogado. Mas naquele dia, ele vai ser o nosso juiz. E aí? A gente precisa tomar decisão hoje. Existe um texto que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que diz assim, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o advogado defende aqueles que estão com ele, aqueles que se decidiram por ele. Então hoje, o Senhor está dizendo para você assim, ó, se decida por mim. Se decida por mim. É tempo de se decidir por Jesus hoje. Eu quero ler só mais um texto que está no livro de Tiago para a gente finalizar. Tiago, capítulo 2, versos de 10 a 12. É um texto que eu vou comentar aqui amanhã, se Deus permitir. Esse texto responde a seguinte pergunta. Alguém aqui já viu um julgamento sem lei? Porque qual é o código de ética para alguém ser julgado e condenado? Me diga aí. A pessoa está sendo condenada por um crime de assassinato. Mas aonde é que está escrito que o assassinato é crime? Na lei. Na lei, né? Mas vamos ver aqui, lei é essa. Tiago, capítulo 2, versos de 10 a 12, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não matas, mas porém se não adulteras, mas porém matas, venhas a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E aí? A palavra de Deus está dizendo de uma maneira bem clara aqui que está escrito algo muito importante. O que guarda toda a lei, mas tropeça em um mandamento, esse é culpado de todos. Mas o texto diz que nós seremos julgados pela lei. Ou seja, a base do julgamento de Deus é a sua própria lei. São os seus mandamentos. Ou seja, você aceitou minha graça. Você disse que me reconhece como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Deus. Mas você me obedeceu? Não, nós não estamos falando de salvação pela obediência. Porque todo mundo é salvo pela graça. Mas quem é salvo pela graça vive uma vida de santidade. Então, hoje,
por hoje fica esta mensagem. Você está tendo a oportunidade de ser salvo agora. Acabou a primeira fase do juízo, a fase de investigação, acabou a sua oportunidade. Existe uma história que diz que um rapaz, ele cometeu um crime. E aí, este rapaz, ele contratou um advogado, e este advogado era muito bom advogado, viu? Pense num advogado bom, viu, Roberto? Era esse advogado. Aí, o que aconteceu? Ele foi lá, defendeu o rapaz e ganhou a causa. E aí, ele foi livre daquela situação. Depois de muito tempo, ele voltou a cometer o mesmo crime. E aí, isso já tinham passado anos, muitos anos. Fato é que um dia, ele, quando foi condenado, ele estava condenado ao calafausto, ali a ser morto. E aí, então, o que aconteceu? A história foi que, a história diz que ele, assim, quando ele entra no tribunal, ele olha lá no tribunal, ele reconhece alguém. Ele fala: eu conheço aquele homem, eu conheço. Aí, quando ele reconhece o juiz, ele fala: ele foi o meu advogado lá atrás, foi ele que me defendeu naquela causa. Aí, ele falou assim: ei, seu juiz, o senhor lembra de mim? Eu cometi tal crime lá no passado, e o senhor me defendeu e tal, e o senhor ganhou a causa para mim. Aí o juiz olhou para ele assim: olha, ei, se eu te defendi lá atrás no passado, eu não me lembro, mas eu só sei de uma coisa: se lá atrás eu fui seu advogado e te defendi, e você cometeu, quer dizer, você cometeu o crime, eu te defendi, você foi livre, e você voltou a fazer o mesmo crime, eu agora, como juiz, te condeno. E agora? Você já imaginou você ouvir isso do próprio Jesus? Misericórdia. Então hoje é tempo de você se arrepender. O que eu preciso para não ser condenado? Se arrependa. Se arrependa de todo o pecado. Deixe o pecado de lado. Lute para que você não caia nas tentações do adversário. Se tem uma coisa que o inimigo quer, é que a gente não seja aprovado no juízo. Porque Jesus é o advogado. Hoje Jesus é o advogado, Satanás é o promotor. É ele que nos acusa. Deus é o juiz, Jesus é o advogado, Satanás ele age como promotor. E o que acontece? Acontece que ele diz, a palavra de Deus, que os anjos são as testemunhas. Os anjos são as nossas testemunhas no tribunal. Porque os anjos estão conosco o tempo todo. E não é que os anjos são oniscientes, que sabem todas as coisas. Eles não são onipresentes. Eles não têm os mesmos atributos de Deus. Os anjos não têm. Mas os anjos, eles sabem, acompanham o nosso dia a dia. Eles registram tudo que nós fazemos. Tudo aquilo que você está fazendo no oculto, que ninguém sabe, que a sua esposa não sabe, o que você pensa, o que você fala, o que você pensa, quem registra é Deus, que só Deus sabe. Mas tudo está sendo registrado. E um dia, se você estiver perdido, esse momento aqui vai passar lá no tribunal de Cristo. Por quê? Porque você teve a oportunidade hoje, você está tendo a oportunidade agora. Eu quero fazer esse apelo para você ficar de pé, para você aceitar Jesus, para você dizer: eu quero ser aprovado no tribunal.
E se você quer estudar mais a Bíblia, quer conhecer mais a palavra, chega mais perto de Jesus agora, enquanto a irmã estiver cantando esse louvor. A decisão. Antes de orar, quero dizer para você, tome a sua decisão, para que naquele grande dia você esteja preparado para ser aprovado e você, no caso, receba a vida eterna. Amém. E hoje nós temos essa oportunidade, nós não podemos deixar passar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo que podemos ouvir hoje, a mensagem muito importante. Deus, o juízo final já acontece,
As pessoas hoje não creem. As pessoas nem sequer ligam para isso. Mas Deus é assim, muito preocupante aqui na terra, quando nós vamos diante de um tribunal, que o juiz ele já tem todas as provas, todos os arquivos ali do crime que foi feito, de algo que foi feito. Senhor, por que não se preocupar com o juízo final, onde o Senhor tem tudo registrado, onde o Senhor sabe todas as coisas, onde o Senhor assim registra cada detalhe? Se nós parássemos para pensar mais nesse assunto, nós não cometeríamos tamanhos pecados que cometemos muitas vezes. Mas aqui, meu Deus, existem pessoas que estão tomando decisões que para, no caso, largar o pecado e se decidir por Jesus. Eu te peço que o Senhor esteja trabalhando nessas vidas, que o Espírito Santo faça uma obra e assim trabalhe em nosso coração, nos faça novas criaturas e preparadas para aquele grande dia, Senhor, receber a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amanhã nós estaremos aqui de novo, viu? Até sábado aqui, lembrando, viu? E domingo, batismo.